Desafio de matemática básica, para você que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Agora você consegue aqui comigo resolver essa expressão numérica. Mas se você tem alguma dúvida, é claro, venha comigo para você acompanhar a resolução dessa questão. Se você puder curtir esse vídeo, vai ajudar bastante, tá? Fortalece demais. E puder se inscrever também, vou ficar muito feliz. Agora vamos resolver. Temos aqui, primeiramente, vários elementos da matemática básica, várias operações aqui aparecendo na mesma expressão, né? Divisão, outra divisão, potenciação, outra potenciação e o principal aqui que mais chama atenção nesse começo, os parênteses, tá? Então a gente tem que dar uma atenção bem especial para esses parênteses, porque a gente sabe, tem parênteses, é por ele que a gente deve começar, tá bom? Então vamos agora fazer essa divisão aqui, ó, primeiramente. Antes mesmo dessa potenciação aqui. Às vezes o pessoal pensa, potência tem que fazer primeiro, né? Mas não, parênteses vem antes, então vamos resolver os parênteses primeiro. 12 dividido por 4 vai ser igual a 3. Basta você lembrar da tabuada, né? Um número que multiplicado por 4 que dá 12. Esse número é o 3, então vai ficar 9 mais o 3 à quarta. Daqui a pouquinho a gente resolve, tá? Dividido por 3, como a gente acabou de ver, ao quadrado. Olha que interessante, já temos aqui um novo ponto da questão, né? Uma nova meta para a gente cumprir. Temos que dividir primeiro ou fazer a potenciação. Agora você decide, né? Primeiro vem a potenciação, ela tem uma prioridade maior, e depois, logo em seguida, a gente faz a divisão, beleza? Então agora a gente vai fazer o seguinte, 3 à quarta, acho que dá para a gente resolver ela aqui no cantinho, ó. 3 elevado à quarta potência. Por definição, gente, as potências funcionam da seguinte maneira. Esse número que está embaixo multiplica por ele mesmo a quantidade de vezes que está no expoente, que no caso aqui é 4 vezes. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. São 4 fatores 3. Olha que interessante, gente. Agora é só multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3, 81. Muito bem. Temos aqui o valor do 3 à quarta. Aproveitando aqui que também é potenciação, a gente consegue fazer o 3 ao quadrado. Inclusive, a gente já passou por ele aqui em cima, né? 3 ao quadrado, pela mesma ideia, agora vai ser 3 vezes 3, né? 2 fatores 3, e agora é só a gente multiplicar. 3 vezes 3 é igual a 9, tabuada básica aí para a gente poder relembrar, beleza? Vamos substituir esses valores aqui agora nessa nossa expressão. Então vai ficar 9... mais o 3 à quarta, que é 81, dividido por 3 ao quadrado, que é 9. Muito bem. Agora, entre divisão e adição, a gente deve fazer primeiro a divisão, beleza? Divisão 81 por 9, que é 9, porque a gente sabe que 9 vezes 9 é 81, né? Então, a gente já sabe aí esse resultado. 9 mais 9. E olha que interessante, gente. 9 mais 9, 18, né? Não tem muito segredo aqui, não. E esse aqui é o valor da nossa questãozinha. Você conseguiu encontrar esse valor 18? Deixe nos comentários se você conseguiu. E vamos agora para a segunda parte da questão, que é o seguinte: descobrir qual dessas opções, A, B, C ou D, tem esse valor aqui, né, 18, para a gente poder marcar a alternativa correta, beleza? Vamos agora resolver cada uma delas, colocando aqui a definição, explicando para vocês como que funciona, para depois a gente decidir qual dessas é melhor, beleza? 5 fatorial, gente. O fatorial de um número é muito interessante, né? A gente aprende isso lá na análise combinatória, no ensino médio. E aí a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar os números menores ou iguais aos 5, naturais, e vamos multiplicar. Em outras palavras, vai ficar aqui pra gente, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sempre vai subtraindo 1 e vai multiplicando. Subtrai, multiplica, e encontramos aqui, e sempre para no 1, tá? Não se esqueça disso, senão dá errado. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60, e 60 vezes 2 é 120. 120 é o valor desse 5 fatorial, passou longe aqui da nossa questão, da nossa resposta, então não é essa a alternativa. Vamos para a próxima para ver se a gente descobre o valor agora do 4 primorial. O 4 primorial, pessoal, ele funciona da seguinte maneira. A gente precisa desse conjunto numérico aqui, ó. Os números primos. Os números primos, eles funcionam da seguinte maneira. São números que possuem apenas 2 divisores. Ele próprio e o 1. E aí a gente pode colocar aqui alguns, tá? 2, 3,
5, 7 e assim por diante, 11, 13, tá? Vamos parar no 7 porque já é suficiente pra gente. A gente quer calcular o 4 primorial. O 4 primorial, então, vai ser a multiplicação dos primos menores ou iguais a 4. Começando, então, do 3, porque o 4 não é primo, o menor que ele que é primo é o 3. Então, vai ficar 3 vezes 2. E 3 vezes 2 muito fácil, né, gente? Aqui não tem segredo nenhum, é igual a 6. E 6 não é a nossa resposta, infelizmente, tá bom? Beleza, não é essa a questão. Anulamos já a letra B. Vamos para a letra C, descobrir agora esse duplo fatorial. Quem já ouviu falar aqui sobre o duplo fatorial? Deixe nos comentários para a gente saber. Vamos ver quantas pessoas conhecem esse valor aqui, tá? O duplo fatorial, ele funciona da seguinte maneira, pessoal. A gente vai fazer o seguinte. Vamos multiplicar o número, os menores que ele, só que os números têm que ter a mesma paridade. O que que isso significa? Se o número 8 ele é um número par, eu vou ter que multiplicar pelos pares menores ou iguais a 8, começando pelo próprio 8. Então, vamos colocar aqui 8. O número par que vem antes do 8 é o número 6. Então, 6. O par que vem antes do 6 é o 4. O par que vem antes do 4 é o 2. E aqui acaba, tá? Eu não vou multiplicar por 0, porque senão dá problema. Vou multiplicar por 0, zera tudo, e aí não é interessante, beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte. 8 vezes 6 é 48. 48 vezes 4 vai ficar 190. E vamos ver. Vamos fazer a conta, né? 196? Acho que é isso, né? 48 vezes 4. 8, 16, 24, 32. Ó, 192. Sobe 3. 4 vezes 4, 16, 17, 18, 19. 192. E faltou multiplicar por 2. Isso aqui vai ficar facinho, né? 384. 384. Esse é o resultado do 8 duplo fatorial. Olha que interessante, hein? Ficou bem grande e não é a nossa resposta, né? A gente já vai eliminar também a alternativa letra C. Vamos então para a última opção, a raiz quadrada de 324, que não é difícil. Vou mostrar para vocês como que calcula essa raiz quadrada utilizando o método da fatoração novamente, tá? A fatoração sempre nos ajuda a calcular qualquer raiz, seja quadrada, seja de qualquer índice, tá? Vamos ver a raiz quadrada de 324. A gente começa fazendo uma fatoração. Colocando 324 aqui, a gente vai fatorar esse valor pelos números primos, começando pelo menor. 324 é um número par, então a gente vai logo pelo 2, que é o único primo que é par, e a gente já faz a divisão. 324 dividido por 2 vai ser igual a 162. Ótimo. 162 dá para dividir por 2 de novo, porque ele continua sendo par, né? Isso aqui vai ficar igual a 81. 81 agora já não é mais par. A gente consegue dividir apenas pelo número 3, que é o próximo número primo aqui da nossa sequência. 81 dividido por 3 é igual a 27. 27 já está mais fácil, está na tabuada do 3 também, então vai por 3, fica 9. 9 dividido por 3 fica 3. E, finalmente, 3 dividido por 3 fica 1. O nosso critério de parada sempre é o número 1 aqui da fatoração. E agora a gente vai agrupar aqui de forma estratégica, gente. A raiz é uma raiz quadrada, então a gente vai agrupar de 2 em 2. 2 vezes 2 fica 2 ao quadrado. 3 vezes 3 fica 3 ao quadrado. E 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Vou colocar essas potências dentro dessa raiz e simplificar. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Já posso separar as raízes, tá? Porque a multiplicação, ela separa as raízes livremente, tranquilo, tá? Propriedade da radiciação. Vezes... Opa, aqui era 3, né? E o próximo também é 3. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Temos 2, 3 ao quadrado e 1, 2 ao quadrado. Então, ficou assim. Melhor parte da questão, simplifica a raiz quadrada com o expoente 2, raiz com expoente, e vai ficar aqui pra gente essa multiplicação desses primos aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 3. Isso aqui, pessoal, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. E olha que legal. Exatamente o número que a gente queria, porque é o valor da nossa expressão numérica. Logo, a alternativa correta dessa nossa questão é a letra D. Eu espero que você tenha acertado essa questão. Se você gostou, já deixe o seu like, comente aí se você conseguiu acertar. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Grandes abraços a todos vocês e até lá!
Questãozinha de matemática básica para você que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Temos aqui agora uma expressão numérica para podermos resolver juntos e eu quero saber de você se você sabe ou não resolver essa expressão. Qual é o valor dessa expressão? 15 menos 6 ao quadrado dividido por, abre parênteses, 8 dividido por 2, fecha parênteses. Se você já sabe, deixa aí nos comentários, beleza? Letra A, B, C ou D e vamos, é claro, resolver juntos essa questãozinha para ensinar vocês como que resolve e depois decifrar essas operações que estão aqui nas nossas opções, beleza? Começando aqui, para resolver essa questão, temos que definir qual das operações devem ser feitas primeiro, tá? Começando pelos parênteses, a gente vai começar tudo que está dentro deles sendo resolvido primeiramente, tá? Não pode se esquecer disso. Os parênteses, eles dão uma importância maior para as operações, para os números, tá? Então, a gente faz primeiro aqui o parênteses e, primeiramente, ignora tudo que está fora, tá? 8 dividido por 2 é a primeira coisa que a gente deve fazer. E 8 por 2 é muito fácil. Isso aqui é igual a 4. E aí, o restante eu vou manter, ó. Divide aqui, o 6 ao quadrado, daqui a pouquinho a gente resolve. E o 15 vai ficar aqui paradinho também. Olha só, atualizamos a nossa expressão e temos agora essa daqui para resolver. Entre essas operações, já não tem mais parênteses. O que eu vou fazer primeiro? Temos potência, subtração e divisão. A primeira coisa que a gente faz nesse caso aqui é a potenciação, gente. Ela tem maior prioridade que as outras, tá? 6 ao quadrado é a operação que a gente deve resolver nessa etapa. 6 ao quadrado eu vou resolver aqui em cima, ó, puxar uma setinha e vamos ver quanto que vale essa operação. Por definição, a gente vai fazer 6, que é a base, multiplicada por ela mesma. 6 vezes 6, beleza? E 6 vezes 3, a gente lembra da tabuada, isso aqui é igual a 36. Excelente, pessoal. 36 é o valor de 6 ao quadrado, a gente já substitui ali dentro da nossa expressão no lugar do 6 ao quadrado. Então, vai ficar 15 menos o 36 dividido por 4. Excelente. Nesse ponto aqui temos subtração e divisão. Dessas duas operações, né, a gente deve resolver primeiro a divisão. Só em seguida a gente resolve a subtração. Então a gente vai fazer primeiro 36 dividido por 4 e vamos preservar aqui, ó, esse sinal de menos, beleza? Por causa que é a subtração que está sendo feita e menos com mais fica menos, então vai manter esse negativo aqui, beleza? O 15 a gente vai manter. E quanto que é 36 dividido por 4? Basta lembrar da tabuada, né? O número que multiplicado por 4 que dá 36, que é o número 9. Está na tabuada do 9, então fica tranquilo, né? 15, então, menos 9. Olha só, a parte mais fácil, né? 15 menos 9 só pode ser exatamente 6, que é o resultado da nossa questão, dessa expressão numérica aqui, tá? Vou circular aqui de vermelho. E aí agora, nessa etapa, né, depois de você já ter acertado aqui essa parte, vamos tentar descobrir qual das opções representa pra gente esse 6, tá? Será que esse 6 fatorial? Será que é 3 ao quadrado? 6 primorial ou raiz cúbica de 216? Vamos resolver cada uma delas e no final descobrir qual delas que vale 6, tá? Pode ser que você saiba, pode ser que você não saiba, então venha comigo para resolver cada uma delas. Começando do fatorial, é uma operação que já está recorrente aqui no canal, o pessoal já está manjando. Para calcular o fatorial, eu vou multiplicar os números menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado aqui. No caso, é o 6, tá? Então, eu vou pegar o 6 e multiplicar os menores do que ele. Então, vai ficar 6. O antecessor do 6 é o 5. O antecessor do 5 é o 4. E assim, gente, vai seguindo até chegar no 1, tá? Não vou ficar repetindo essas frases, né? Multiplica os antecessores até chegar no 1. E agora, a missão é resolver essas operações aqui. Não é difícil, tá? Vamos fazer de cabeça aqui, ó. 6 vezes 5 dá 30, beleza. 30 vezes 4 é igual a 120. 120 vezes 3 dá 360. E 360 vezes 2 vai ficar igual a 720. Então, 720 ficou bem grande o valor aqui, tá? É o resultado de 6 fatorial. Vou até circular aqui. Mas, embora seja um número interessante, não é o nosso resultado. Então, não vamos marcar 6 fatorial. Já eliminamos essa opção, beleza? Agora, a próxima é 3 ao quadrado. O 3 ao quadrado é uma opção bem parecida com esse 6 ao quadrado.
O que muda? Apenas a base. Então, o número que multiplica por ele mesmo vai ser alterado. Em vez de multiplicar 6 vezes 6, né, como aqui em cima, vamos multiplicar 3 vezes 3, por causa dessa base 3, o expoente 2. Então, 3 multiplicado por 3. Beleza? Tranquilo? 3 vezes 3 é igual a 9. Beleza? Ó, ficou quase, hein? Ficou perto aqui da nossa resposta, bem mais perto que a letra A, mas infelizmente não é a nossa resposta, beleza? Beleza, foi bom para a gente relembrar aqui a potenciação e agora uma operação diferentona aqui, né? Esse primorial, esse hashtag, você já viu falar sobre o primorial, gente? O próprio nome já faz uma chamada aqui para um conjunto de números muito interessante. Os números primos, né? O primorial depende dos números primos. Então vamos listar alguns aqui para a gente poder utilizar nessa opção. Os números primos são números importantes, tá? Você deve relembrar. São números que possuem apenas 2 divisores. E, começando pelo número 2, a gente vai seguindo essa listagem. Depois temos o 3, o 5, 7, o 11 e assim por diante, tá? Esses aqui já são suficientes para a gente poder descobrir esse valor. E agora basta que a gente faça a multiplicação dos números primos que sejam menores do que 6. Vamos olhar na lista. Quais números são menores que 6 aqui? O 5, o 3 e o 2. Caso o número 6 fosse primo, né, no caso, se a gente aplicasse o primorial em um número primo, o próprio número pode entrar na nossa multiplicação também, tá? Nunca se esqueça disso. A gente não ignora os valores que estão aqui sendo aplicados, tá? É que aqui o 6 ele não é primo, então ele não entra de fato na multiplicação. Então vai ficar 5 vezes 3 vezes 2, que são os 3 primos que existem menores que 6, tá? Isso aqui, gente, é fácil, tá? 5 vezes 3 é 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. Excelente, gente. Perfeito. 30 não é a nossa resposta, então a gente já pode eliminar também a alternativa letra C. Sobrou apenas a letra D, essa raiz cúbica. E aí, você sabe resolver raiz cúbica? Como que eu faço, né? Sem ficar chutando valor, sem poder lembrar aí da nossa memória. Existe um método prático? Existe e eu vou mostrar para vocês, tá bom? O método da fatoração é bem interessante e serve também para raízes cúbicas. Então a gente pega esse 216, vamos fatorá-lo, obviamente, por números primos, que é esses números aqui em cima que eu listei, e a gente vai fazer umas estratégias aí para poder descobrir a raiz cúbica de 216, tá? Vou listá-lo aqui, ó, 216, e agora basta que a gente faça uma divisão, tá, gente? Começando pelo primeiro primo que é par, que é o 2, né? E é o único primo que é par, na verdade, né? Então vamos dividir por 2, porque o 216 é par. 216 dividido por 2, isso aqui é igual a 108. 108 também é um número par. E aí divide por 2 de novo. Aqui vai ficar igual a 54, que dá para dividir por 2 novamente. E aí vai ficar 27. E olha que interessante. O 27, gente, já não é mais par. Então eu tenho que ir para o próximo número que está aparecendo aqui, que não é par, né? No caso aqui, o número 3 já consegue dividir o 27. 27 está na tabuada do 3, né? Então vai ficar aqui 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. E 9 dá para dividir por 3 novamente. E aqui divide por 3 até chegar no 1. Olha que interessante. Temos esses fatores aqui, então, que são multiplicações, tá? Todos eles multiplicações. E aí, qual que é a estratégia para descobrir a raiz cúbica? Como a raiz cúbica ela tem um índice 3, olha só, interessante aqui, eu vou agrupar essas multiplicações aqui de 3 em 3 valores iguais, tá? Isso aqui é muito importante. Então, vamos pegar 2 vezes 2 vezes 2 e vamos juntar eles aqui em uma única potência. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 ao cubo, ou se você quiser colocar 8 também, mas isso aqui vai ficar mais interessante, tá? E 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 ao cubo. Feito isso, agora a gente consegue colocar dentro da nossa raiz quadrada. Então, vai ficar aqui raiz cúbica de 2 ao cubo. Como são multiplicações, posso separar da raiz, como vocês já sabem. Vai ficar 3 ao cubo aqui. E o que foi importante para a gente fazer essa fatoração e deixar essas potências? Olha que legal. Raiz cúbica corta com expoente cúbico.
raiz cúbica corta com expoente 3. Então, o que vai sobrar? Apenas esses números aqui, 2 e 3 multiplicados. Portanto, a raiz quadrada de 200, raiz cúbica, perdão, de 216 é igual a 2 vezes 3. E 2 vezes 3, gente, não tem segredo, né? É igual a 6, que é exatamente o valor que a gente tinha aqui, 6 como sendo a nossa resposta. A alternativa correta, então, letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou essa questão. Temos aqui, abre parênteses, 16 dividido por 4, fecha parênteses, tudo isso ao quadrado, mais 3 fatorial, mais 4 termial. Você já ouviu falar sobre essas operações que estão aparecendo aqui? Se você nunca ouviu falar, deixe nos comentários aí e vamos agora aprender como que se resolve essas operações, o fatorial e o termial. Mas antes, não podemos nos apressar, temos que descobrir primeiro os parênteses. Lembra da regrinha da expressão numérica? Devemos resolver primeiro os parênteses e depois o que está fora, tá? Então, a gente vai fazer primeiro 16 dividido por 4, que não é muito difícil. A gente lembra da tabuada, tá? 16 dividido por 4 é o próprio 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, já consigo colocar esse valor aqui, tá? 4, o quadrado que estava aqui fora, devo mantê-lo, tá? Mais, agora, 3 fatorial, daqui a pouco a gente vai descobrir esse valor aqui, mais 4 termial. Muito bem, gente. Olha que interessante, tá? A gente tem agora 3 operações mais as adições aqui, né? Potenciação, fatorial e termial. Agora a gente vai resolver essas 3, uma por cada vez, né? Vamos resolver primeiro a 4 quadrado aqui. A gente acabou de ver ali o resultado, né? Mas vamos ver, colocar listando aqui para vocês, o 3 fatorial e o 4 termial também, tá? Esses símbolos aqui, gente, foram símbolos aí que foram apresentados em artigos científicos, tá? Ganharam esse nome interessante. O fatorial a gente aprende na escola, né? Na parte de permutações, de análise combinatória, mas o termial não tem tanta aplicação assim. Mas ele existe e eu vou mostrar para vocês como que funciona. Começando pelo 4 ao quadrado, que vai ser essa primeira operação aqui, isso aqui é igual a 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é 16, né? Não tem muito segredo, não tem muito em que enrolar aqui. 4 vezes 4, 16, beleza. Agora vamos para as duas operações. Temos aqui o fatorial. O fatorial vai ser a multiplicação dos números menores ou iguais ao 3. Vou pegar o 3 e vou multiplicar pelos seus antecessores, tá? Por 2, por 1, até chegar no 1. Daí no 1 para, beleza? 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, gente, é igual a 6. Então, 3 fatorial é igual a 6. O nosso próximo, que é o termial, chegou a hora. Vamos descobrir como que faz para descobrir o valor desse 4 termial. O 4 termial, gente, é a mesma coisa, bem parecido na verdade, né, que o fatorial, só que ao invés de multiplicar, eu vou adicionar. Então, vou utilizar os mesmos valores, no caso, vou começar no 4, né, e vou adicionar os números menores ou iguais a 4. Então, 4 mais 3 mais 2 mais 1. A palavra termial vem dos elementos termos, e os termos são os termos da adição, por isso que é adição. Da mesma forma que o fatorial são baseados nos fatores, que são os elementos da multiplicação. Por isso tem esses nomes bem interessantes aqui, né? 4 mais 3 fica 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 1, 10. Então o valor de 4 termial é igual a 10. Então vamos colocar aqui agora o valor, tá? 4 ao quadrado, 16. Mais 3 fatorial é 6, mais 4 termial, que a gente acabou de descobrir que é 10. Muito bem, gente, agora temos essa adição para fazer, bem fácil, tá? 16 mais 6 é igual a 22, mais o nosso próximo valor, que é 10. 22 mais 10, isso aqui é igual a 32. Resolvemos, então, a nossa expressão numérica. Olha que interessante, hein? 32 é o valor da nossa expressão. E agora basta que a gente encontre aqui uma dessas opções que deve equivaler aqui ao nosso 32. Você já consegue descobrir de cabeça? Temos aqui, gente, umas operações bem legais, tá? A primeira delas é a tetração. Olha que legal, mais um elemento novo para vocês aqui. Esse expoente na esquerda aqui, tá? Ele é chamado de tetração, essa operação aqui. Você já ouviu falar sobre a tetração? A tetração de base 3 e expoente 2. Ela funciona da seguinte maneira.
Tetração vai ser uma torre de potências. Assim como na potenciação a gente multiplica repetido, na tetração a gente vai elevar a expoentes de mesmo valor. Por exemplo, a tetração de base 3 expoente 2, eu vou ter então potências de base 3 expoente 3. Então, tetração de base 3 expoente 2 é a mesma coisa que a potenciação de base 3 e expoente 3. Temos aqui então dois níveis, base e expoente. Por isso, temos esse número 2 aqui. Caso a gente tivesse um número maior, por exemplo, vamos pegar a tetração de base 4, de expoente 4, base 2. Base 2, expoente 4. A tetração ficaria dessa forma aqui, ó. 2 ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. Percebam que temos 4 níveis por causa desse 4 aqui, tá? Não vou resolver essa aqui porque não é interessante pra gente, mas só para vocês entenderem como que funciona essa tetração. Isso aqui daria 2 elevado a 16, né? 2 elevado a 16. E depois, outra hora, a gente resolve isso. Mas, aqui pra gente, o que é interessante é essa tetração aqui. 3 na base, expoente 2. Fica, então, 3 ao cubo. E 3 ao cubo é igual a 3 vezes 3 vezes 3. Que a gente lembra aí de fácil memória, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tabuadinha tem que estar em dia pra gente lembrar desses valores de cabeça, tá? 27, chegamos próximo aqui da nossa resposta, mas ainda não é esse valor, tá bom? Então, a alternativa letra A está eliminada, essa tetração veio só de interessante para a gente aqui, né? E não é a nossa resposta. A segunda é o duplo fatorial, uma operação interessante também que aparece aqui, e ela é baseada aqui também nos fatoriais. Só que, ao invés de multiplicar todos os números menores que ele, eu vou multiplicar apenas os números que têm a mesma paridade. Ou seja, o 6, ele é um número par, certo? Se ele é um número par, eu vou multiplicar por todos os números pares menores ou iguais ao 6. Começando do próprio 6. Então, vai ficar 6. Multiplica pelo par que vem antes dele, que é o 4. Depois, multiplica pelo par que vem antes do 4, que no caso é o 2. E aí, acabou, né? Porque o par que vem antes do 2 é o 0 e a gente não vai multiplicar por 0, tá? 6 vezes 4 é igual a 24. 24 vezes 2 é igual a 48. Chegamos próximo, mas também não é a nossa resposta, tá bom? 48 não é o resultado da nossa expressão numérica, então letra B também já está eliminada. Vou só circular aqui para a gente ver o resultado dessa operação, mas não é ela que a gente vai marcar, beleza? A letra C, gente, temos aqui um primorial, tá? O primorial está aparecendo bastante aqui no canal, então se você já sabe, já deixa a resposta, tá? O primorial, gente, depende exclusivamente de um conjunto numérico chamado de números primos. Muito importante na matemática básica, muito interessante. São números que possuem apenas 2 divisores, tá? Ele próprio e o 1. E eu vou listar alguns pra gente aqui, ó. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante, tá? São números que possuem apenas 2 divisores. E aí, o que significa esse primorial? O primorial é a multiplicação dos primos menores ou iguais que 6. Vamos olhar quais desses números casam com essa nossa definição. Os primos são 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, tá? 6 primorial, então vai ser a multiplicação dos 5 vezes 3 vezes 2, que são os valores menores ou iguais a 6. Então, 5 vezes 3 vezes 2, tá? 5 vezes 3 é igual a 15, 15 vezes 2 é igual a 30. 30 não é o nosso valor, embora tenhamos chegado aqui bem perto, tá? Do nosso valor, mas não é a nossa resposta. E a última opção da nossa questão de hoje é 2 elevado à quinta potência. E aí, potenciação é bem fácil, tá? Não vamos enrolar aqui. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. São 5 fatores, por causa desses 5 aqui, números 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Repete esses valores aqui, tá? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, gente. 32 é o valor dessa questão e é o valor da expressão numérica. Então, a gente já consegue marcar a alternativa letra D como resposta desse desafio. Se você gostou, deixe nos comentários, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço a todos!